O Dalécio falou aqui, teste de software e processos seriam esses requisitos iniciais para conseguir o primeiro emprego no Brasil? Dalécio, sim, eu diria que sim. Teste de software e processos, né, processos ágeis no geral, são, para mim, os principais pilares da área de QA. Você pode aprender mais, tá? Por exemplo, tem muita vaga que só pede isso. Mas saber automação e teste de API, cara, vai te colocar em outro patamar, vagas que pagam melhor, mesmo para júnior, até mesmo para estagiário paga melhor, então vale muito a pena você aprender isso também. O Clayton tá aqui também, ele falou assim, ó, desculpa a minha ignorância, mas é necessário ter experiência em código e linguagem de programação? Clayton, aqui não tem pergunta besta, tá? Inclusive, pessoal, eu estendo isso para todo mundo, tá? Aqui dentro da Lume, e eu falo isso não só aqui dentro da comunidade, aqui dentro dos canais, das redes, né, do Instagram, TikTok, YouTube, como também até mesmo dentro da minha comunidade. Gente, não existe pergunta besta, não existe pergunta burra, não existe ignorância em relação à pergunta. O que existe mesmo é você perguntar e tirar essa dúvida. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E sinceramente, cara, não é uma dúvida ruim. De verdade, não é uma dúvida ruim. Então, você consegue arranjar trabalho sem programação? Eu vou responder essa pergunta primeiro. Consegue. Eu diria que é isso que o mercado mais pede? Nem um pouco. O mercado ele pede as duas primeiras pilares que eu falei, que é teste de software e processos. Mas, cara, você tem que entender que você está no mercado que está sempre evoluindo, o mercado que está sempre crescendo, né? Os requisitos vão mudando. E atualmente, eu diria, ser muito franco com você, que é sim necessário aprender programação. Manny, eu preciso aprender programação no mesmo nível que um dev? Nem um pouco, nem perto disso. Por que eu falo isso? Porque se você fosse aprender no mesmo nível que um dev, você viraria um dev. Você precisa aprender programação suficiente para poder trabalhar com automação de testes, que não é nada difícil. Eu tenho mentorados meus que trabalham com uma das ferramentas mais utilizadas, tá bom? Que começaram a aprender uma das ferramentas mais utilizadas, que é Cypress dentro do mercado. E ele aprendeu sem saber programação, justamente porque ele sabia a lógica. Ele entendeu a lógica. Não que ele sabia a lógica de programação, ele só entendeu a lógica de como o Cypress funcionava, né, que é a ferramenta. E pronto. Foi isso que ele fez. É basicamente isso. Tô falando que você vai só precisar aprender um pouquinho pro resto da sua carreira. Quando você chegar lá em sênior, você também só precisa saber um pouquinho de programação? Não, você vai precisar evoluir conforme o tempo. Mas aí eu tô falando aí de 5 anos de experiência, você já entendeu como funciona a automação de testes, já sabe como programar um pouco. Inclusive, Clayton, dentro do nosso YouTube aqui, a gente tem um curso focado para QA de programação. Lá, cara, eu ensino tudo o que você vai precisar saber para começar com a automação de testes. Dá uma olhadinha. É com JavaScript, a linguagem mais utilizada do mundo. Ela tem muito mercado. Eu, basicamente, já trabalho com JavaScript. Só trabalho com JavaScript tem, basicamente, 5 anos. Então, eu, sinceramente, acho que vale muito a pena. Vamos lá. E o 123 Review falou aqui. Mas as ferramentas são focadas no contexto da linguagem? Ou tem alguma ferramenta para vários contextos? Review. O que acontece? Tem vários tipos de ferramentas de teste de automação. Se a gente estiver falando em Cypress, você vai ter que trabalhar com JavaScript, basicamente. Se você estiver falando, por exemplo, Selenium, Selenium funciona com JavaScript, com Java, com Python, com Ruby, com C Sharp, tá bom? Playwright funciona com Python, C Sharp, JavaScript, Java, tá? Então, depende muito da ferramenta, tá? Mas é basicamente isso. Tem ferramentas que podem ser utilizadas mais linguagens para poder trabalhar com ela, e no caso do Cypress, só JavaScript mesmo. O Gustavo falou aqui, boa noite, Manny. Qual é a melhor linguagem back-end atualmente? Estou estudando Java, porém me disseram que JavaScript é para a parte visual, interação, formulário, Java é programação de outra área. Gustavo, é assim, você está estudando programação para desenvolvimento, né, para ser desenvolvedor. Se você quer se tornar um QA, as 3 linguagens mais utilizadas é JavaScript, Python e Java. Tá bom? Essas são as 3 linguagens mais utilizadas. Você pode aprender uma delas, não precisa aprender as 3, nem 2 das 3, só uma delas. Eu diria para você começar com JavaScript, acho que JavaScript tem um mercado muito grande e você pode trabalhar com automação de testes, que é Cypress. Quando você se torna QA, você não precisa aprender a desenvolver um back-end, não precisa aprender a desenvolver um front-end, principalmente se você está começando, tá? Depois, quando você for aumentando de nível, aí sim você precisa aprender mais coisas. Eu, por exemplo, como QA, eu fiz questão de não somente aprender, como também ensinar para os meus mentorados que estavam no nível mais avançado sobre desenvolvimento de API, sobre desenvolvimento de um front-endzinho. Por quê? Porque é importante, cara. É legal que você saiba. Porque isso vai te ajudar muito a conversar com o seu desenvolvedor. Só que se você é júnior e está querendo migrar na área, não é por aí que você começa, cara. Vai começar por teste de software.
Teste de software e processo. Ó, o Michael falou aqui. Para uma pessoa que está começando do zero, quais seriam os prós e contras a seguir o caminho de QA? Ou a seguir o caminho de ser dev? Michael, ó, você tem que lembrar que você está falando com um cara que fala só sobre QA, né? Mas assim, eu acho que os prós são, você tem os requisitos muito menores do que o de um desenvolvedor, você precisa ter muito menos conhecimento técnico sobre programação, por exemplo, muito menos. Você vai ter um salário que é muito compatível com o salário de desenvolvedor, de 3.500 a 5.000 reais para um júnior, é muito compatível, e às vezes até mais que um desenvolvedor júnior ganharia, e além disso o mercado tem pouquíssimas pessoas que conhecem o mercado. Então o mercado ele está em constante crescimento, as pessoas não conhecem sobre a área de QA, né? Teve gente aqui que falou, poxa, esse daqui é o meu primeiro contato, tal, que nem o Clayton mencionou, ou até mesmo foi o Élido. Gente, é uma área que as pessoas não conhecem, então existe muito menos pessoas para você poder ter que lutar contra, né? Ter que aprender contra. Participar de uma entrevista vai ter menos pessoas participando, então tudo isso é um pró. Contra, cara, sinceramente, se você gosta muito de programar, pra caramba, você ama programar, só programar e não gosta de falar com pessoas, pode ser que CQA seja um problema. Pra mim, eu adoro. Então, tipo, parte comunicativa, de processos, que você tem que falar com as pessoas pra poder resolver problemas, óbvio, o desenvolvedor tem que fazer isso também, mas um pouco menos. Eu acho que isso pode ser um contra pra alguém, mas não é pra mim, tá?